Outro dia eu li uma coisa, vi era um post maravilhoso do Tony Garrido, nosso querido Tunico. Nossa, falamos dele agora. Agora, impressionante. Que a gente queria... A gente falou, vamos trazer ele pro pod? É bom de conversa. Tony, venha! Tonico, ó, as moças. Por favor, atender. Mas ele repostou uma coisa que era uma bioquímica, dando a conta de quanto cada 5 minutos de noticiário ruim te tira de imunidade. Uau! É simples como isso. E a solução? Cogumelos. Isso fica para outra. Ai, Quero quero saber saber disso! Como é que é as drogas, hein, Lulu, nessa época? Do nada, né? Nessa época Falar não, nisso, é agora! qual é a Não, dosagem? porque tem assim, o cogumelinho tá em alta, né, Super, gente? eu tô louca pra saber disso. Cogumelinho, tem o do sol, microdoses, né? Aquela coisinha. O Lulu toma, não toma microdoses de cogumelo? Eu não estou tomando microdose de psilocibina, porque é disso que a gente está falando. Ah, tá, obrigada. Ainda bem que você é Inclusive, inteligente. Eu vou falar. Não, a gente está falando na mesma frequência, do mesmo assunto, e eu entendo isso perfeitamente. Eu vou fazer uma recomendação cultural agora. Existe, numa dos streamers aí, um documentário chamado Fungi, Fungi. E tem algumas pessoas em inglês que falam fungi, outras pessoas falam fungi. É engraçado que nem a coisa tem uma Nossa, pronúncia fungi, fungi? Fungi é tudo que é em latim e acaba com i. Você faz, por exemplo, campus de universidade, os campos são campi. Olha. Porque tudo que é latim e acaba com i, eles mantêm o latim da palavra, mas pronunciam em inglês. E i para eles numa sílaba sozinha, é ai. Fungi. Então, fungi. Mas tem gente que fala fungi também, com G mordido e sim. Mas esse documentário, sentado chamado Paul Stamets, que é um pesquisador de... Tudo comigo vira meio uma palestrinha. E a gente ama! Mas eu não sou um macho palestrinha que você está acostumado. Eu sou toda uma outra categoria, bem mais amena. E a informação é boa também, talvez. Para você, não sei. Você dirá. O documentário é ótimo. Eu recomendo todo mundo assistir, porque dá um entendimento dessa história do cogumelo como um todo e detalha cada um deles. O que eu tomo chama-se juba de leão. É fabricado por pesquisadores no Rio Grande do Norte e para... Esse cogumelo fungo juba de leão atribui-lhe a propriedade de renervar. Nervo é uma coisa que não regenera. O juba de leão, segundo estudos e pesquisas, tem a capacidade de fazer uma regeneração nervosa, inclusive para demência e doenças degenerativas de velhice. Então, a minha história com cogumelo começou com isso. Eu comecei a comprar o juba de leão, eu tomo um extrato 30 minutos antes de uma refeição. A partir daí, seguindo uma página desse Paul Stamets, que é o pesquisador maior de cogumelos de uma forma geral, e que está nesse documentário Fungi, ou Fungi, ou Fungi. Ou fungos fantásticos, que acho que é a como tradução. se chama? Fungos fantásticos. Para português está ali, Flix. Que é onde? É na Netflix? Na Netflix. Netflix. Mas um dia, Clebson me pediu assim, me dá seu feed. Aí eu dei. E foi através do Instagram que nos conhecemos. Que vocês se conheceram e falaram sobre o relacionamento de vocês abertamente, não foi? Num post seu no Instagram? Foi num post dele. Foi um post do Klebs. Que eu... retweetou, até aquela cena, uma retweetar que você... Refliz lá. E como que foi que vocês se conheceram? No Instagram. Direct? Como eu digo, 1 milhão. Naquela época tinha 1 milhão de seguidores. E para uma pessoa chamar a sua atenção pelo que diz, foi assim. E você começa a ver a vida da pessoa, o que é que a pessoa faz, o que ela fala, o que ela diz, né? Qual é o discurso, qual é o... Mas quem stalkeou quem? Quem stalkeou quem? Quem? Acho que foi mútuo. Foi mútuo?
Mandou um foguinho. Mas Ó. quem deu o primeiro passo? Quem foi que mandou a primeira mensagem? Faz Foi só ele, assim, que Cleves. eu sei. Foi o Cleves. Quem mandou a primeira, eu não saberia dele se ele É. mandasse uma mensagem dizendo: este álbum com as músicas da Rita Lee está magnífico. Falei, magnífico. Quem é que fala magnífico hoje em dia? Quem é que usa, que tem palavreado, ou que tem vontade de... Não é? É ou não é? Se uma pessoa dissesse magnífico pra você, já não. Opa! Essa pessoa é É, diferenciada. porque normalmente esse álbum está tudo! É assim. Mas deixa eu fazer um parênteses. Eu Fala. já vi ele fala de Instagram e tudo mais, mas eu só conheci ele por conta de um clipe. De um clipe não, na verdade foi um conteúdo que um rapaz que trabalhava com ele na época, o Pietro, fez dele tocando, não lembro se era violão ou se era guitarra na época, Desculpe o Auê da Rita Lee. Era o Aí, eu lyric não video. seguia ele. Ah. Aconteceu pra mim, eu comecei a seguir ele, e aí comecei a me interessar, a gente começou a conversar. Como o Cleves está sem microfone, só para explicar o que ele contou aqui, que ele viu um vídeo do Lulu tocando Desculpa um Auê, de Rita Lee, e através desse vídeo ele falou, olha, se interessou e passou a seguir o Lu Santos, que nem seguia antes. Tá vendo Ele como o não Instagram tinha também um tem coisas Instagram. boas? Ele não tinha Instagram. Não era uma coisa que ele tivesse. Aham, ele viu só esse vídeo. O que prova que, de uma forma geral, tudo isso funciona. Seja pelo meio que for. Porque era justamente o lyric video Aham. de lançamento do álbum Baby Baby que eu fiz todo com as músicas de Rita Lee em 2017. E foi em 2018 que ele mandou esse recado. E provavelmente, assim, ele foi alcançado pela arma promocional do disco. Dessa forma, porque foi o que nós fizemos. Sim. O vídeo era minha mão em close, como se fosse uma aula de tocar o violão, a canção, o Desculpe o Auê, os acordes, e foi isso que ele viu primeiro. Se apaixonou pela mão, né? Se apaixonou por... Pela isso eu não saberia uma mão, responder. né? Uma mão, né, Cleves? Uma mão. Essa mão é boa. Eu amo! Gente, o Cleves tinha que estar com o microfone, Não, porque ele tá é. falando umas coisas maravilhosas aqui, tá? E esse auê todo começou nessa... Ih, tá olhando apaixonado, que fofo. Ué, Que amor, vocês viram essa cena? Quanto tempo vocês já estão juntos? indo para o 6º ano, estamos no 6º ano, inaugurando nosso 6º E ano. essa paixão de parar, olhar e admirar Ele é muito interessante. até hoje. Não é a cada dia. Cada dia mais. Outro dia a gente esqueceu a chave de casa. Como é que vai entrar na casa de condomínio? Assim, voltando de São José dos Campos para São Paulo às 2h da manhã, pegamos o voo de 11h30 para Thaís. Quando chegamos no Rio de Janeiro, depois de almoçar. Já almoçou? Não, antes de almoçar. A casa está com sistema novo, não sei o quê. O carro tinha quebrado, estávamos presos do lado de fora, esfriando, cheio de mosquito. Eu falei, como é que a gente vai fazer agora? Ele falou assim, relaxa. Eu só vou dizer que a gente entrou. Quando é que ele bota alguma coisa na cabeça... Resolve-se. E hoje eu estava pensando assim, isso que você estava perguntando. O que é esse ser humano pelo qual a gente... A essência que move essa pessoa a ser como ela é, né? Essa pessoa que acaba cativando o interesse da gente de uma forma que fica inescapável, assim, né? Como é que bate, como é que funciona o outro, né? E eu tenho muita admiração por ele o tempo todo, assim. Porque eu falo isso, você não vai conseguir. Você vai se machucar, você não vai conseguir. O Cleves é a parte mais descomplicada e, de repente, comunicativa, social, de repente, do casal? Num certo sentido, sim, porque ele é muito conversador, muito social. Ele tem muito interesse pelos outros. E ele gosta da troca, tem interesse, ele gosta de causar interesse, gosta de sentir a movimentação do interesse.
Por outro lado, a gente não anda mais de avião privado de jeito nenhum, porque, como ele diz, isso explica pro meu psicológico que não é perigoso. O quê? Não entendi. Ele não anda de jatinho, por exemplo. Tem que andar, ele prefere andar num avião grande. Ou fazer percursos de 2 horas e meia às de 2 carro. horas da manhã de carro numa estrada brasileira. Então tem o lado bom, o lado mágico, o lado do pirim-pim-pim, mas tem o lado tipo, Não. porra, sério, caralho? Ou e das diferenças, É isso, evidentemente. que Agora, são isso, incríveis, né? isso que ela tá falando, ela tá sentindo por experiência própria. Quem quer se comunicar só é ele. Entendeu? Eu sou um pouco mais... Misterioso. Véus. Tem a história dos 7 véus, né? Tem algum pensamento oriental disso, que a pessoa tem 7 véus, até você ver a verdade. Ó. Então precisa saber quantos véus estão a cada momento. Mas né? você é mais misterioso ou mais desconfiado? Do tipo, não vou abrir esse véu pra essas pessoas, eu vou segurar esses daqui. Ah, tem essa diferença, né? Eu acho que eu vou ter que pensar mais no Tá assunto. bom. A gente, Eu depois volto dos depois, comerciais, né? o Lulu responde Se eu essa. sou mais uma coisa E aí ou outra. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Há 20 Sim, anos Maria. eu tinha 16, 17 anos, mais por ou aí. menos, É. E eu tava indo viajar pra Milão, trabalhar como modelo. Olha que Olha, legal. você era um baby, né? Nós éramos. 2003 menos 5 anos dá 98. Ah. 98 eu tava estreando na TV Globo com o seriado Sandy Júnior. Eu tinha 15 anos. E aí, Fernanda Paes Leme, se a gente botar menos 10 anos nessa conta, o ano era 1988. Nós éramos 2 bebezinhas, enquanto o nosso convidado de hoje já era um sucesso estrondoso e estava considerando justa toda a forma de amor. E eu acredito, de verdade, assim, que daqui 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar pra trás. Eu vou me emocionar, com certeza. A gente vai olhar pra trás e vai lembrar desse momento aqui, do Quem Pode Pode, onde a gente estava com ele. A gente poderia aqui listar horas e horas de tudo que ele conquistou e já fez. Mas eu preciso ouvir diretamente dele. Que não só faz parte da nossa vida, como parte da música brasileira. Ou melhor, ele é a música brasileira. Ai, tô emocionada. E se lá em 1982 ele já via a vida melhor no futuro, com ele aqui, eu só vejo a vida melhor no presente. Vamos Com chamar? vocês, Lulu Santos! Meu Deus do céu! Que lindeza! Obrigada, Lulu, por estar aqui. Imagina, eu fiquei emudecido com essa apresentação cronológica, né? Fiquei lembrando o que eu estava fazendo em cada uma daqueles 10, 20, 30, 40 anos atrás. Você tava Muito fazendo- obrigado pelo convite, meninas. Obrigada a você. Obrigada a você. E você estava fazendo música, né? Tava. Desde antes, inclusive. 10 anos antes disso, eu estava fazendo música. A rigor, minhas primeiras tentativas públicas são de 1972. Tinha um lugar, um buraco na Praça Nossa Senhora da Paz, embaixo da igreja, que chamava-se Toca do Rock. E eu fiz meus primeiros shows para uma plateia saída da praia, assim, talvez umas 100 pessoas, nesse lugar na Praça Nossa Senhora da Paz. Foi onde eu comecei a exercitar isso que hoje isso tudo que vocês falaram. Que, às vezes, para mim, custa crer. E você, nessa época, tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa toca do rock, né? 72 eu tinha 20. Olha. 19. Olha que lindeza. Nossa, e você já tinha passado por muitas coisas antes, né, Lulu? Porque
A música entrou na sua vida como? Foi um instrumento? Foi na sua casa ouviam música muito? Como é que foi que vocês... Tudo isso que você, todas as opções acima. Todas. Meus pais... teve uma coisa, uma ruptura, teve uma ruptura positiva na minha vida. Minha família foi relocada para os Estados Unidos quando eu tinha 4 para 5 anos. Meu pai era um militar, um engenheiro militar de aeronáutica, e ele foi escalado por ser engenheiro para fazer um curso de aperfeiçoamento na mudança de tecnologia de avião, de hélice, para avião a jato, para a FAB. Como engenheiro, ele foi fazer esse curso de instrução. Isso durou 1 ano e meio. Como ele ia ficar 1 ano e meio lá, a família toda se transferiu para os Estados Unidos. Então, é um período muito... A minha Madeleine de Proust é americana, sabe como é que é? O cheiro que o escritor francês sentia dos bolinhos que a avó dele fazia na infância, para mim era tudo que eu provei. Pensa, eu tinha 5 anos de idade, ainda não tinha chegado nos 7 anos a famosa idade da razão. Vocês que têm filho pequeno, né? Sabem essa história, a importância que tem essa história dos 7 anos de idade. E eu já estava aprendendo a ler e escrever em outra língua. Caramba. E isso foi muito formativo para mim. E qual região dos Estados Unidos que é? Illinois, no Midwest americano, né? No meio do nada, na realidade. A família foi de Constellation para Nova York, o avião em que era servido a comida num carrinho e o peru fatiado. Né? E as pessoas fumavam e apagavam no braço do avião. Levava 13 horas para Nova York. De Nova York foi para Chicago, que é a capital do Illinois, e de Illinois de Chicago para essa vila chamada Rantoul. Rantoul, que era ao lado da base aérea onde meu pai ia começar esse curso formativo. E aí, esse período foi até que idade que você ficou morando nos Estados Unidos? São apenas 2 anos. Ah, só 2 anos. 2 anos. Mas é o suficiente para aprender um inglês ali, né? Aprender a ler e escrever. Eu fui Alfabetizar. alfabetizado, eu já era alfabetizado em português, mas comecei a ler e escrever em inglês ali. Mas a música nesse entrou período. lá na sua vida? Sério? Sim, porque na casa tinha um piano. Na casa em Rantoul, que foi alugada, tinha um piano. E o piano imediatamente foi colocado fora dos limites. Foi proibido, não se pode pegar no piano. Claro que eu peguei no piano. É claro que foi um Me convite. peguei no piano, praticamente. E as suas primeiras influências, assim, musicais foram dos Estados Unidos? Foram americanas? Foram, porque também tinha essa história da tecnologia. Quando chegamos lá, era 58, e meus pais compraram a tecnologia existente na época, que era mais adiantada em relação a que é existente ao Brasil. Naquela época, essa distância era muito maior. Em casa, em São Paulo, no parque, na zona aérea, 4ª zona aérea de São Paulo, em Santana, onde morávamos, tinha uma rádio vitrola daquelas em mogno, marrom, assim, uma coisa para acompanhar o mobiliário da... Quando chegamos nos Estados Unidos, tinha o primeiro aparelho estereofônico portátil, uma vitrola, que as caixas saíam, eram separados, os discos vinham anotados estereofônico, como uma grande novidade. Muitas vezes na minha vida, as mudanças vêm acompanhadas de mudanças tecnológicas. Ao longo da conversa, eu acho que a gente vai vendo isso. E essa história, a tecnologia de ouvir discos. Os discos eram estereofônicos, tinham 2 caixas, tinha aquela emissão estereofônica, né, que é realmente diferente. E o mundo do som e da música, meus pais gostavam dos musicais americanos, e eles compraram uma pilha de álbuns que incluíam esses musicais. Por outro lado, meu irmão, que era 8 anos mais velho do que eu, quando eu tinha 5, ele já era um pré-adolescente, ele tinha amiguinhos e amiguinhas na escola, e eu me lembro claramente o dia em que entrou lá em casa o compacto com um furo grande no meio para tocar na vitrola. Compacto, eu estou falando um disco de vinil pequeno que tinha uma faixa de cada lado e que você usava uma coisa, um negócio no meio para aquilo poder rodar direito, e era o compacto que incluía a canção Rock Around the Clock. Foi a primeira vez, de Bill Haley, foi a primeira vez que eu ouvi
rock and roll na minha vida. Uau! Uau! Nossa! Ainda bem que você achou uau. Falei, será que elas estão achando isso um tédio? Imagina! Não, nem um pouco. Nada que você fala é um tédio. Talvez. Não, acho que não. Não, pelo contrário. Bondade sua. Não, até Generosidade. parece. Que lindo. Que E o máximo. Lulu era um apelido que alguém te deu na infância? Um apelido dado por minha avó. Ah, fofo. Quando eu dei por mim, eu era Lulu. Mas isso foi complicado em São Paulo. São Paulo não tinha Lulus. Não, São Paulo é Lu, Ma, Fá, Cá. Mas G. em 58 não era nem Não? isso. Ah, né? então tá. Lulu não Era era. Luiz Maurício mesmo, né? Não tinha esse uso de Lulu. Lulu era cachorro. É. Ah, Lulu da Pomerânia. Exato. Hoje em Inclusive dia, uma o Lulu da raça. virou uma raça, né, Lulu? Lulus. Ah, E eu tinha esse pavor de que alguém de casa fosse ao colégio, ou Santo Américo primeiro, ou São Bento depois, e me chamasse, o pavor era minha irmã menor, me chamasse de Lulu na frente da audiência. E aí, imagina. vo- Lulu. você, Mas ficou no temor também. você estudou no Santo Américo? Santo Américo primeiro e no São Bento depois. No Santo Américo, ele era numa locação no centro da cidade, não muito distante da antiga rodoviária, da Estação da Luz ali, não era muito distante dali. E depois o colégio deu uma enricada e foi para o Morumbi. Sim. Isso mesmo. No A gente nosso é de bairro. lá. Pois é, no Morumbi ficou distante para o ônibus da base me levar. Aham. Então eu fui para o São Bento, que era no Vale do Anhangabaú. E colégios católicos, né? Colégios católicos, de família católica. E você era bom aluno? Nessa época não era nem bom nem mal, assim. Mas sempre foi. Mas não era- só nessa época, pode ser na vida toda mesmo. Não, teve uma hora que eu comecei a me desinteressar daquilo, justamente ali 15, 16. Eu parei de estudar no ano do vestibular. Pensa que decepção. Largou. Terceiro Largou ano. ali, Larga ali. Porque já tava. De bom tamanho. Não, E a já, coisa- já tava com a música na sua vida, né? Na ideia, também não era uma coisa que se realizasse, porque a rigor foi tudo meio trapezismo, sabe? Porque até quando eu gravei o primeiro álbum, eu tô me adiantando um pouco. Não tá, não. Não. Não tem ordem Aqui a gente cronológica vai, aqui. volta, continua. Fala o que você falou aqui lá no Que é início. como a gente conversa. Exato. Aqui é um papo solto mesmo. Tá bom. E aí quem é que foi que te muniu de técnica, de informação? Quem foram essas pessoas? Quem são essas referências para que você começasse a fazer algo que não fosse só intuitivo? Porque hoje, se a gente for pensar em técnica, em um artista completo, a gente pensa em você imediatamente, né? Muito obrigado. Tem tantos outros. Eu aprendo com os outros. E, assim, para responder em uma palavra, na realidade duas, os mutantes. Minha escola foram os mutantes. Minha escola, e outra vez a história da circunstancial e tecnológica, assim. No meio da década de 70, a TV Globo começou a fazer um programa chamado Som Livre Exportação, que deu o nome à gravadora do João Araújo, gravadora Som Livre, né? Que hoje tem outro direcionamento, mas era uma gravadora especificamente para fazer o lançamento das trilhas sonoras das novelas, que eram importantíssimas. Muito, ainda mais que as novelas na época também davam, sei lá, 80 pontos, né? Pensa Água Viva. Sim, então, a coisa era gigantesco, né? Você tá numa trilha de uma novela, te levava também para um lugar. É o auge, né? E olha que interessante, assim, que antes eu fazia trilha sonora de música de novela. Eu era a pessoa na Som Livre que coligia as canções que eram lançadas para adaptar. Se você pegar uma novela, não tem uma novela chamada Brilhante? Não lembro. Água Viva. Água sabe? Viva conhece. Sim. Se você olhar os créditos da novela, estão seleção de repertório, Lulu dos Santos. A Que do máximo! Eu que fazia a seleção do repertório para entrar. Eu recebia a sinopse da novela com os personagens listados e eu tinha que arrumar. A minha função era
para cada um desses personagens listados, arrumar 4 canções, porque depois o diretor e os autores, Iam em escolher, reuniões né? subsequentes, iam escolher as que ficavam no final. Então eu peguei um dos personagens lá, um casal romântico, e coloquei minha música como uma das opções. E era quádruplice a lista. Então, ia a primeira vez, voltava com 3, 2, 1. Cada uma das instâncias, a música vinha cortada. E eu tornava a colocar. Quando chegou na lista Maravilhoso. úmplice, que é as músicas que vão entrar, eu botei, a música veio cortada, eu peguei a lista, bati na porta do João Araújo. Falei, João, primeiro falei com a Neila, a secretária. Neila, eu gostaria de falar com o João. Sentei, esperei uns minutinhos e me recebeu. Pô, não. Você está vendo essa música aqui, nessa personagem dessa novela? Estou, sim. Essa música é minha música, sou eu. Aí isso aqui é você. Então você quer ser artista? Se eu deixar. Tô tentando. Eu já sou, eu só tô esperando aqui, né, uma oportunidade de mostrar o quão artista eu sou. Sem essas palavras. Sim, mas- Eu fiz, Mais fofa, então achei. tá, vamos, bota lá. Aí ele Ó. deixou. E qual era a música? Chamava-se Melô do Amor. Canta pra gente. Melô- Mentira! Você não quer. Mas já tinha o amor, né? Melô já do tinha o amor. Você E sempre era uma canta o letra amor. minha para uma música de um compositor e músico chamado Pedro Fortuna. E o fim da história é que no dia seguinte eu cheguei lá, eu tinha sido demitido. O que é maravilhoso, né? Sim, uma demissão não, você quer boa. artista? Vai. Olha, foi um Enfim. empurrão. Uma justa causa, né? Maravilhoso. Que incrível. Justíssima. Justíssima causa. A melhor justa causa da sua vida. E de emprego, assim, você teve outros, assim, diferentes desse? Você- Não. Eu Não. escrevi brevemente crítica de disco para uma revista que havia chamada Som 3, mas 4 ou 5 vezes. Ganhava uma merrequinha. Como mas era Lulu Crítico? Bem, você era chato? Não, eu só escolhia falar Bem? Bem, Que Só do que eu- positividade. Não, porque também, como era uma escolha, não era uma coisa que eu tivesse um contrato ou uma. O que é que você quer escrever? Eu escolhi um álbum que eu gostava Ah, e e você fazia fazia uma coisa crítica bonitinha boa. sobre ah, tá. aquilo. Você já escolheu o que você gostava É. pra falar o que você achava, Exatamente. que achava bem. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.